Pai do Senhor a todos, e boa noite aos irmãos e amados que servem ao Senhor aqui nessa igreja. Fico muito feliz em estar aqui com vocês nessa noite para compartilhar algumas coisas que Deus tem feito no nosso coração. E eu creio que Deus vai falar assim profundamente ao coração dos irmãos também nessa noite. Eu sou o pastor Paulinho, como o Tiago já falou, a gente mora ali em Itapipoca. E hoje a gente está pastoreando a igreja presbiteriana El Shaddai ali no deserto. E também a igreja presbiteriana Renascer em Cristo ali em São Joaquim, que é um distrito de Umirim. E a gente também temos duas congregações, né, em zona rural, ali próximo ao deserto, que é numa localidade que nós chamamos de Fazenda Pantera. Essa igreja funciona embaixo de um cajueiro. E também temos outro trabalho que está com 1 ano e 6 meses, mais ou menos, que funciona também ali em Guarani, uma localidade próxima de Itapipoca, a 4 quilômetros antes de Itapipoca, quem vai aqui de Fortaleza. E essa igreja também funciona embaixo de um pé de árvore, né, que também é um cajueiro. A gente já tem a igreja do cajueiro lá em Itapipoca, que não é mais embaixo do cajueiro, nós já temos o prédio, mas também começou embaixo de um cajueiro. O pastor Fernando, nosso presidente, até brinca algumas vezes: rapaz, vocês não podem ver um pé de árvore que quer fazer uma igreja. Mas é porque a gente gosta de servir ao Senhor, de andar na zona rural, de ministrar a palavra para aquelas pessoas que ainda não conheceram a Jesus. E aí a gente não tem problema em pregar embaixo de árvores, não, para a glória de Deus, né? Ainda bem que elas dão frutos. E a gente está servindo o Senhor ali, né, no deserto há 1 ano, mas a gente já serve ao Senhor há muito tempo. E desde quando a gente nos convertemos em 2004, que Deus, Ele nos impulsiona para essa tarefa, né, que Deus, através de Jesus, impulsionou aqui os discípulos na grande comissão, que era de sair do meio das 4 paredes e ministrar o evangelho aonde eles tivessem. É muito interessante essas questões, porque quando eu me converti, só antes da gente ler o texto, eu me converti na igreja presbiteriana Maranata, e lá eu passei 10 anos. E a gente sempre estava disponível para servir o Senhor ali naquela igreja, por aquele período que a gente se congregou naquela igreja. Nós louvamos a Deus por a vida do nosso pastor, Luiz Cláudio, que foi quem nos pastoreou esse tempo. E a gente sempre foi muito ocupado na igreja, né? No último ano que eu servi ao Senhor naquela igreja, eu era tesoureiro da igreja, eu era líder dos diáconos, eu era diácono, eu era líder do louvor e também líder dos jovens, naquele último ano que eu passei ali. E em 10 anos já servindo ao Senhor ali, a gente nunca teve assim, problema com a liderança da igreja, nem com os membros da igreja. E a gente já estava desenvolvendo o ministério de ministração da palavra também. E as outras igrejas do nosso ministério, a gente tem 22 igrejas ali em Itapipoca, eles nos convidavam para ministrar lá. E o meu pastor, em 10 anos, ele me deu a oportunidade 3 vezes de pregar na igreja. E algumas pessoas ficavam questionando: mas por que você prega nas outras igrejas, e na igreja que você serve o pastor não dá oportunidade? Eu disse: no tempo certo Deus vai falar com a minha liderança e vai dar certo. Não precisa eu me precipitar e querer estar pregando em todos os lugares, porque Deus é quem conduz a nossa vida. E graças a Deus, um pouco tempo depois, né, a gente foi consagrado a pastor. E aí a gente teve a oportunidade de pregar o tempo que a gente não pregou durante os 10 anos. E a gente ministra até hoje. E depois, os meus, né, liderados, o presbítero Alex, o pastor Sérgio conhece muito bem. Ele servia na mesma igreja. E aí o mesmo questiona: rapaz, 10 anos estou na igreja, não preguei ainda e tal. E o que eu faço? Eu disse: meu irmão, tu quer pregar? Vai pregar na esquina, cara. Vai para o presídio, vai para a rua, vai para a praça. Aí ele ficou meio assim. Eu disse: você quer pregar ou ser visto? Aí acionou uma luz
no final do túnel, porque na verdade ele não queria pregar, ele queria ser visto. Ele é uma bênção, mas isso acontece conosco em alguns momentos. Então não queira ser visto. Quero pregar a palavra do Senhor onde você estiver. Não se preocupe com as honras. Na hora certa, Deus vai lhe levantar e vai lhe honrar. Não se preocupe. Deus vai falar com você em nome do Senhor. Amém? Vamos abrir a Bíblia no livro de Mateus, né, que é o texto que a gente vai usar, capítulo 28. A gente queria usar os 3 versículos do final. Amém? A palavra do Senhor diz assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhe, dizendo: toda autoridade me é dada no céu e na terra. Ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém? Feche seus olhos, a gente vai orar mais uma vez. Pai, nessa noite nós queremos te agradecer, Deus, por estarmos aqui junto com os nossos irmãos para celebrar, Deus, o teu nome, para aprender de ti. Nessa noite, Pai, eu te peço que tu abra o nosso entendimento, abra o nosso coração, para que a tua palavra, Deus, possa ser ministrada, Deus, com sinceridade, com amor, para que todas as palavras, Pai, que forem faladas aqui, Deus, que venha do teu Espírito Santo, que as minhas palavras nessa noite sejam as palavras de João Batista, quando ele diz: importa que ele cresça e eu diminua, que toda honra, Deus, e toda glória e toda exaltação, Deus, seja para ti, Deus, assim como foi ministrado nos louvores, que nessa noite, Deus, nós venhamos sair daqui, Deus, com toda a autoridade, Pai, vindo do teu Espírito Santo, e com uma direção correta, Pai, para que a gente possa, Deus, te servir, Deus, com perfeição, não porque nós somos perfeitos, mas porque o Espírito que habita em nós, Deus, é perfeito. Então, Deus, em nome de Jesus, eu te peço, Pai, pela tua igreja presente aqui nessa noite, vem, Deus, impactar os nossos corações nesse primeiro dia, Deus, e que essa conferência de missões, Pai, ela não seja só mais uma conferência de missões, Pai, para que a gente possa sair daqui da mesma forma, mas que ela seja, Deus, uma conferência, Pai, a qual a gente possa, Deus, sair daqui cheio do teu fogo, Deus, da vontade de ganhar vidas para Jesus. Em teu nome, Pai, que eu te glorifico e te exalto. Amém e amém. Pode sentar, amados, em nome de Jesus. Glória a Deus. Queridos, esse texto que a gente leu, que os irmãos colocaram como base nesse congresso, né? Lógico, eles foram direcionados pelo Espírito Santo. A gente conhece como texto da grande comissão. E nesse momento, Jesus, ele já tinha morrido, ressuscitado. E ele estava dando algumas orientações aos seus discípulos a respeito de um projeto que Deus tinha colocado no coração de Jesus. Jesus veio, mostrou para as pessoas que estavam perto dele, para que as pessoas viessem a dar continuidade agora àquele projeto, e é por isso que estamos aqui. Mas para esse texto ser falado dessa forma, amados, teve todo um processo. Se Jesus, queridos, viesse hoje, nós não tivéssemos o Novo Testamento para nós sabermos como ele viria, a gente nunca ia imaginar que Jesus ia vir da forma que veio. Isaías diz em Isaías 53 que ele nem tinha beleza e nem formosura, ele não era uma pessoa atraente fisicamente, que as pessoas pudessem identificar que ele era diferente. Entre Jesus e os discípulos, as pessoas olhavam para Jesus e para os discípulos, e segundo a aparência não dava para identificar ele.
ele era igual às outras pessoas, ele comia com as outras pessoas, a roupa dele não era uma roupa diferente, ele não tinha um super paletó, Jesus andava igual a todo mundo. Isaías define o perfil físico de Jesus dessa forma, sem beleza, sem formosura. Lucas diz que Jesus nasceu em uma manjedoura, lá para nossa terra, né, na zona rural. Uma manjedoura é como se fosse um curral, aonde as pessoas colocam animais. Jesus nasceu ali, o Rei dos Reis, que ele nasceu ali. Mateus diz, no capítulo 11, versículo 29, que Jesus não era um homem de guerra, ele era manso e humilde de coração. Marcos diz que Jesus comia com os pecadores. Aonde Jesus estava, existia pessoas que tinham defeitos que nem nós. E em Mateus capítulo 10, quando Jesus reúne o povo antes de uma noite de oração, Jesus decide escolher agora 12 pessoas para estarem com ele. E a gente entende com isso, queridos, que Jesus não precisa de muita gente para realizar uma obra. Jesus precisa de pessoas que, mesmo sendo imperfeitas, estejam disponíveis. A gente está pastoreando uma igreja, está 1 ano e 2 meses ali no deserto. O irmão Toninho se congrega lá. E quando nós chegamos na igreja, a igreja, queridos, de 100, 120 pessoas, cheio de gente talentosa. O problema é que eles não estavam disponíveis. Então a gente pegou, colocou eles em algum canto, sentadinho ali, e pegamos as pessoas sem talento, mas que estivessem disponíveis para servir o Senhor. E alguém perguntou: por que, pastor, que você não coloca fulano de tal para cantar? Eu disse: ela não tem tempo de cantar na igreja. Pastor, mas ela canta tão bem. Mas não tem tempo. Quando ela tiver tempo, né, ela vem, a gente abraça, a gente ora, a gente chora junto, e ela vai servir o Senhor. Mas Jesus escolhe ali 12 homens imperfeitos. Você vai ver o perfil desses discípulos, por menos de alguns. Pedro. Quem era Pedro, queridos? Né? Pedro conhece Jesus. A gente vê em João capítulo 1, quando Jesus vai passando, e aí João Batista olha para Jesus, e ele está com alguns discípulos que eram próprios dele, e diz aí: eis o Cordeiro de Deus que tira. O cordeiro antigo encobria mas esse cordeiro não, ele tira o pecado. E aí a Bíblia diz que agora Jesus vai passando de novo no mesmo capítulo, e João diz a mesma coisa, e 2 dos seus discípulos correm até, seguindo Jesus. Jesus percebe que eles vêm seguindo, e aí Jesus pergunta o que é que eles querem, e eles dizem: onde é que você mora? Jesus diz: vem. E eles passam praticamente o dia todo se deliciando das palavras que Jesus dizem ali para eles, e agora eles saem, e um deles era André. E André, ele não consegue ficar com essa palavra só para ele. Ele divide com o irmão dele, chamado Simão. E ele diz: olha, a gente encontrou o Messias, aquele que tem a palavra, que as profecias falavam dele. E aí o Simão vai até Jesus. Jesus olha para Simão e diz assim: olha, de hoje em diante você não se chama mais Pedro. Mas Simão, desculpa, você se chama Pedro. E aí Pedro recebe agora essa palavra profética. Quantas palavras proféticas você já recebeu aqui de cima desse altar, queridos? E não serviram para você? Por quê? Porque muitas vezes nós queremos terceirizar o serviço que Deus colocou na nossa mão. E servir ao Senhor, que eles vai ter momentos que a gente vai ter de fazer alguma coisa que a gente não gosta.
Por exemplo, há uns 15 dias atrás, eu estava na minha casa, a gente descobriu que a minha irmã estava com câncer de mama, e a gente estava muito abalado, a gente chorou junto, a gente orou junto naquele momento, era num período da manhã, e aí eu fui para casa, e aí todos os dias a gente almoça junto, eu com a minha família, aí a Albaniza, minha esposa, filho, vamos almoçar? Eu disse, não filha, eu não queria almoçar agora, eu queria orar, e aí eu fui orar, passei um período orando, depois que eu terminei de orar pela vida da minha irmã, almocei, daqui a pouco, uma pessoa batendo no meu portão. E essa pessoa que estava batendo no meu portão é uma irmã de uma das igrejas que a gente pastoreia, e ela é presbítera. E ela estava com um problema de relacionamento. O marido dela estava com 20 dias que bebia. Ele é tenente da polícia, ele já está encostado. E ele anda armado, ele é agressivo. E ela me ligava direto, pastor, meu marido me ameaça, meu marido estou com 20 dias que não durmo em casa. E eu tinha falado com a Albaniza, filha, a gente não pode fazer nada por ela, o rapaz não é crente. Ele é perigoso, ele anda armado, ele está 20 dias bebendo, ele ameaça até a mulher dele para matar um pastor, é facinho. Se o cara quer matar a mulher dele, para matar o pastor da mulher dele, é mais fácil ainda. E aí eu disse, não filha, a gente vai só orar, a gente não pode ir lá não. E aí depois de toda uma situação dessa, batendo no portão, quando a meninazinha que nos ajuda lá em casa, abre no portão, a irmã que está aqui, queria falar com o senhor, disse, manda entrar. E aí a bichinha entrou, né, apavorada, pastor, o meu marido fez isso, eu estava, né, preocupado, e aí eu me aperriei tanto, um dia estava trancada no banheiro, e ele falando coisas horríveis lá fora, eu me apavorei, liguei para a polícia veio, 3 viaturas, e agora o major mandou chamar ele, e ele disse que se perder a farda dele, por causa de mim, a culpada vai ser eu não quero ter essa culpa. E eu já fui lá, 9 horas da manhã hoje, para retirar a queixa, ele disse que não retira, ele quer falar com ele está bebendo desde de manhã, e eu só ouvi, e aí daqui a pouco ela disse assim, ele está lá à frente à Praça da Matriz, aqui em Itapipoca, o carro dele está lá, a placa é essa, o senhor não quer ir lá não? Chega, deu uma frieza bem aqui na nuca. Sério. Aí eu respirei assim, eu disse assim, irmão, eu vou fazer o que lá mesmo? Ela disse, pastor, vai lá, fala com ele, pastor, eu não vou não. Eu disse, glória a Deus. E aí eu disse, irmã, era 1h30, eu disse, eu vou no banco, tem um compromisso no banco, no Itaú, depois vou na Caixa, que é na outra quadra, e aí, aonde ele estava era na outra quadra, pertinho, parecia assim uma coisa armada, não tinha como eu fugir, e eu disse assim, a única chance de Deus é ele não estar mais lá. Eu disse, eu vou, sério, pensar assim, e aí eu saí, não encontrei lugar para estacionar perto do banco, e aí eu fui fazer um círculo na praça para ver se o carro dele não estava, na hora que eu chego, o carro lá. Sério. E aí eu arrumei um local para estacionar, fui no banco, demorei um pouquinho para ver se ele ia embora, e ele não foi, fui no outro banco, e aí eu saí procurando, isso é muito verdade. Cheguei na praça, olhei, não vi ele, quando eu me virei, tinha um bar aberto, ele estava sozinho, numa mesa, com 2 copos de pinga, de cachaça. Eu disse, irmãozão, o que você faz aí, rapaz? Quando ele olhou para mim, um homem dessa altura, ele disse, pastor, pelo amor de Deus, é o senhor, rapaz, desde de manhã que eu estou atrás, senhor, você me ajuda. Eu começou a chorar, eu disse, graças a Deus. Queridos, vai ter situações que Deus vai lhe colocar para ver qual é a tua intimidade com Ele. Deus vai fazer você sair do comodismo. O papel de ganhar, queridos, não é nosso. Quem convence é o Espírito Santo, mas o papel de ir é meu e seu. E Deus vai nos mandar para lugares que nós não gostamos de ir. Sabe para quê? Para
para ver a nossa obediência. Vocês pensam, queridos, que quando Deus resolve falar com Jonas para ele ir para Nínive, Deus estava preocupado com os ninivitas? Não, Deus queria tratar o coração de Jonas, porque Jonas era rebelde, Jonas era desobediente. E você lê os 4 capítulos do livro de Jonas, você vai perceber que Jonas, o momento que ele fica mais crente é o tempo que ele está dentro da barriga do peixe. Ele não tem saída, ele pensa que vai morrer. No versículo 4 ele diz assim: Senhor, será se algum dia eu ainda vou ver o teu santo templo? O cara queria ir para a igreja agora. No capítulo 1 ele queria fugir de Deus. No capítulo 2, não, quero voltar para o templo. É mais ou menos o jeito dos crentes lá da nossa região, né? Quando está em aperto, eu fiz uma cirurgia há 1 ano e meio atrás, tirei a vesícula, eu passei só 15 dias em casa. Meu irmão, eu estava com vontade tão grande de fazer a obra de Deus. Depois que fiquei bom da cirurgia, cadê? Nós somos assim, amados. Só voltando para o texto, Pedro, queridos, era um homem temperamental, um homem que oscilava muito. Uma hora o cara era muito crente, outra hora ele não era tão crente assim. Em Mateus 16 teve um momento que ele foi usado pelo Espírito Santo. Jesus abençoou e disse que ele era cheio do Espírito Santo, que o Espírito Santo tinha revelado coisas a ele, a qual não tinha revelado aos outros. E daqui a pouco ele está sendo usado pelo Satanás. Esse era o Pedro. Judas, ninguém nem conta os problemas que ele tinha. Mateus, um publicano, cobrador de imposto, além de cobrar os impostos dos seus irmãos, entregava para os romanos, ele cobrava mais ainda, era considerado como ladrão. Tomé, a gente classifica ele como o incrédulo, né? Era um incrédulo, Tomé. João e Tiago, os filhos de Zebedeu, tinha hora que queriam que descesse fogo do céu para consumir logo os samaritanos. Jesus, tem calma, não é assim não. A gente conhece também o Simão, o Zelote, né? Os Zelotes eram mais ou menos um partido político que tinha, né? Eles eram totalmente contra o Império Romano, eles eram conhecidos como os homens das adagas, eles matavam mesmo os publicanos. E aí a igreja que Jesus escolheu era mais ou menos esse cara. Talvez fosse no tempo de hoje, alguém fosse evangelizar: rapaz, ali tem uma igreja ali, rapaz, vamos lá, Jesus é bom, Jesus ora, as pessoas são curadas. Quem é que se congrega lá? Não, tem um Pedro, tem um João. Rapaz, essa igreja não presta não. Mas só para a gente entender que a gente também tem defeito, certo? Que a gente erra em alguns momentos, mas quando nós estamos dispostos, Deus pode mudar a situação. João, no capítulo 1, ele descreve Jesus como o verbo que se fez, a palavra que se fez carne. Era como se toda a Bíblia agora, ela tivesse em figura humana. E quando Jesus ia andando, e quando você via Jesus, você estava lendo agora a palavra, porque ela era real. Jesus, queridos, é revelado em você hoje. Você tem que ser a Bíblia que as pessoas vê lá fora. Pastor, como é que eu vou ganhar minha família? Você é a palavra de Deus dentro da sua casa. Pastor, como é que eu vou ganhar meu vizinho? Queridos, o teu vizinho está te observando. Ele sabe quem você é. Pastor, mas eu nunca falei para ele de Jesus. Mas você é o representante de Jesus. Não se preocupe, não trabalhe por resultados, trabalhe em obediência ao Senhor. Os resultados quem dá é Ele. O apóstolo Paulo disse: olha, eu plantei, o Apolo regou, mas quem dá o crescimento é o Senhor. A gente trabalhou 2 anos, quando a gente se converteu, numa comunidade quilombola lá em Itapipoca, numa serra chamada Serra de Nazaré. Era 13,5 km de Itapipoca. Na época a gente não tinha transporte, nós íamos em Pau de Arara, nos carros de feira.
Meus meninos eram pequenos, a gente subia, no inverno às vezes o carro voltava deslizando, porque é estrada carroçal, e aí a gente ficava numa casinha de taipo, não tinha energia, não tinha água encanada, não tinha cimento, era chão batido, não tinha banheiro, o nosso banho era no rio que passava, e a gente ficava lá. E nós passamos 2 anos, queridos, evangelizando ali naquela comunidade. E a gente realizava os cultos, pastor, dava 60 pessoas, as pessoas gostavam de nós. Mas diz aí, quantas pessoas converteram? Nenhuma. E aí às vezes você fica frustrado. Mas como pode? Queridos, os resultados não é você que faz, é Ele. Deus quer ver tua obediência. Talvez Deus está querendo tratar contigo. Quando João diz em João 8,32, as palavras que Jesus disse, ele escreveu: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ele não está falando de uma verdade de ouvir falar, é de uma verdade de ter experiência com Ele todo dia, de conhecer qual é o seu propósito. Talvez o Jesus que você conheça seja o Jesus do pastor Chagas, ou o Jesus que o pastor Sérgio tem experiência com ele, mas você talvez nunca teve uma experiência com Deus, mesmo aceitando Jesus. Por quê? Porque você não buscou. Porque aquele que busca Jesus, aquele que se enche de Jesus, ele não fica com ele só para ele, ele quer compartilhar. E aí a gente passou esse período de 2 anos evangelizando, ninguém se converteu. E aí a gente voltou para nossa casa, e depois de 8 anos, Deus direcionou a gente para São Joaquim, que foi algum dos irmãos aqui nos ajudar lá em um momento. Na realidade eles não foram nos ajudar, porque a obra não é nossa. Eles foram trabalhar na mesma obra que nós estamos trabalhando lá, né? O presbítero Fernando, ele é presbítero da nossa igreja, e a gente temos 4 trabalhos, temos culto praticamente todo dia. O único dia que nós não temos culto é hoje, e tem dia que a gente tem 3 cultos em locais diferentes, a gente divide o povo e os meninos vão, e aí ele dizendo assim: Paulinho, tu está trabalhando muito, mas graças a Deus que as pessoas estão te ajudando. Eu disse: quem foi que disse que eles estão me ajudando? Eles me ajudavam se eles fossem trabalhar na minha empresa de graça. Mas a empresa do Evangelho não é minha, é do Senhor. Eles estão apenas trabalhando aonde eu estou. O mesmo patrão meu é o mesmo deles. Não se engane, não coloque isso na sua cabeça. Você vai servir ao Senhor. Você está servindo o Senhor hoje aqui. E as pessoas que você trouxer para cá, elas não vão ser funcionárias dos pastores dessa igreja. Na realidade, eles vão ser cuidadas por eles, mas elas são do Senhor. A igreja é de Deus, amados. E aí a gente foi para São Joaquim, o pastor Neguinho lançou o desafio. Eu disse: a gente andava 80 quilômetros por dia, durante 3 vezes por semana. E todo mundo disse: rapaz, aquela estrada é muito perigosa, tem muito assalto. Tinha um dia que a gente voltava 11 horas da noite, e hoje já está com 5 anos e 2 meses, e hoje eu digo assim: rapaz, se a gente encontrou algum assaltante, graças a Deus, quando ele nos viu, ele deixou de ser assaltante, porque ele nunca anunciou um assalto para a gente. E nós passamos aqueles 2 anos e meio sem receber uma visita de ninguém. O pastor Neguinho fez uma reunião comigo e o pastor Albano. Ele disse: pastor Paulinho, volta de lá, vamos fechar aquele trabalho. A gente tem igreja aqui em Itapoca, nós tínhamos 22 igrejas em Itapoca, o ministério. A gente pode te encaixar numa igreja aqui. Eu disse: meu coração está lá. Eu não vou desistir, sabe por quê? Porque eu não trabalho pelo resultado, eu trabalho porque eu obedeço o Senhor. E eu entendo que o resultado é dele. Talvez o treinar seja a nossa parte, mas o ganhar, a gente só faz aquilo que Jesus nos manda, mas o fruto quem gera é Ele. Não se preocupe com o resultado, amados. Só seja o representante de Deus aqui na terra, que as pessoas vão ver diferença em você. A gente tem uma historinha de um missionário, talvez vocês já ouviram. Hoje a gente prepara muitos missionários, né? A gente tem um missionário lá em Belém, o Léo, né? Ele casou agora, a gente foi para o casamento dele em Recife. E ele está servindo ao Senhor lá com a esposa dele, que é
lá do Pernambuco. Pernambuco, né? Pernambuco. E eles estão servindo ao Senhor. A gente vai visitar eles agora no final do ano, se Deus quiser. E a gente tem esse missionário lá, mas a gente capacitou ele agora, né? Ele estudou a cultura, ele estudou os costumes daquele povo. Então ele está lá servindo, né? Devagar, é um trabalho lento, a gente não vê os resultados, mas ele está obedecendo a Deus. Mas a história desse missionário foi um missionário que foi sem preparação, mas ele era um menino crente. E ele trabalhou 4 anos em meio a uma tribo indígena, mas ele não aprendeu a língua dos índios. Então ele pregava, mas eles não entendiam. E durante 4 anos ele não viu resultado. Então ele se desmotivou, mandou uma carta para o seu pastor querendo voltar. O pastor mandou buscar, e agora eles começaram a trabalhar na preparação de outro missionário. Então o missionário estudou toda a cultura, estudou os costumes daqueles índios, estudou a língua, e quando ele chegou lá, ele já chegou preparado. E no primeiro sermão, amados, toda a tribo se converteu. E ele ficou assustado, ele não esperava aquele impacto. E quando ele foi conversar com as pessoas daquela tribo, as pessoas diziam assim: olha, esse Jesus que você está pregando aí, ele já morou 4 anos mais nós, só que nós não entendíamos o que ele falava. Tudo que você diz que esse Jesus faz, aquele que morou com a gente fazia também, só que a gente nunca entendeu o que ele dizia. Sabe como é que você evangeliza com as suas ações? Elas valem mais do que o que você fala. De discurso bonito a gente está cheio lá no plenário, né? Na Câmara dos Deputados, falam muito bonito. Então a gente precisa, queridos, absorver essa palavra para nós. Essa palavra não é só para os pastores, é para todo mundo. A missão de ir, queridos, é para todo crente. Eu entendo que quando os discípulos, eles recebem essas palavras, eles não compreendem muito bem. E aí eles permanecem em Jerusalém, como Jesus tinha ordenado já lá em Atos capítulo 1. E ficam orando ali naquela casa, esperando o renovo vindo do céu. E a Bíblia diz que o Espírito Santo vem, né? E eles são batizados, e agora eles não querem mais ficar aqui. Eles querem sair. Aqui é muito bom, irmão. Pensa aí no negócio bom, ser crente aqui. Aqui a gente dá abraço, né, nos outros. Abençoa. A gente muda a voz quando a gente pega um microfone. Por aqui não tem isso não, é mais lá para o nosso lado, na zona no interior. Você muda a voz, você muda a postura, você levanta a mão, meu irmão. Mas Deus conhece a sua vida. Ninguém esconde de Deus, amados, as coisas. E Deus quer, queridos, transformar a gente também. A maior vontade de Deus na missão, queridos, não é com a obra, é com quem vai realizar a obra. Deus quer cuidar de você primeiro. Lá em Itapoca eu tenho um sócio, a gente tem uma ótica, e ele morava aqui em Fortaleza. Ele é marido da minha prima, irmão Marcones. Ele é da igreja Canaã, Assembleia de Deus Canaã. Ele morava ali em Araturi, Calcaia, né? Não sei nem se é para cá, eu fico areado quando eu chego para cá, né? E ele morava lá. E na época ele trabalhava com gás de cozinha. Ele tinha 2 lojas de gás, uma aqui em Maracanaú e uma no Conjunto Ceará. E a gente sempre foi muito amigo. E aí quando eu vinha para cá, passava 2, 3 dias na casa dele, e aí ele se acordava já de manhã naquela tensão, né? Aqui é tudo muito corrido, você trabalha longe, tem de acordar cedo, tem de pegar ônibus, ou tem de correr. E aí ele corria de uma loja para outra, e quando nós chegávamos em casa, já era assim mais ou menos 12h30, e era a menina já separando dinheiro, botando dentro de envelope, que tinha de correr para o banco, e aí era comendo e contando dinheiro, e aí corria à tarde, e à noite só chegava no culto atrasado. Ele é um cara muito trabalhador, muito mesmo. E aí quando a gente ia para o culto, já estava quase na hora da oferta. E aí eu ficava assim pensando, rapaz, é difícil demais ser crente aqui, irmão. Porque você não tem um tempo para orar. Lógico que aqui vocês têm.
Estou falando no caso dele, né? Eu disse, irmão, é difícil demais tu ser crente. Como é que tu vai orar, mano? Como é que tu vai ler a Bíblia? Como é que tu vai conhecer Jesus, amados? Como é que tu vai saber qual a direção que Deus está querendo te dar, se tu não tem tempo para ouvir? E às vezes a gente está trabalhando tanto, até na obra, queridos, que a gente se esquece de ouvir Deus. Sabia que muitas vezes a gente está trabalhando na obra de Deus no lugar errado? Deus não quer que você faça aquilo. Você, não, estou trabalhando para Deus. Mas quem foi que mandou você fazer? Deus às vezes fica assim, quem foi que mandou você fazer isso aí? Tem momentos, queridos, que Jesus tinha uma multidão para curar e para pregar o evangelho. Mas sabe o que era que Jesus fazia? Se recolhia para ir orar. Não era? Jesus passava um dia todo mundo louco, cego, aleijado, pessoa endemoniada, gente de todo jeito, querendo ser evangelizado. Jesus, não, agora é meu momento de conversar com meu Pai. Tem momentos que nós temos de parar. Esse momento é onde o nosso Pai vai nos direcionar de novo. E aí você vai na direção correta e os frutos vão se achegando. Você vai passando. E as pessoas vão vendo que em você tem algo diferente. Conhecer Jesus, queridos, não é só ter uma religião. Não é só ter uma carteirinha de membro ou um cargo na igreja. Conhecer Jesus é ter experiências com Ele. É saber qual é a vontade dEle. Isso é conhecer Jesus. E aí, a partir do momento que você conhece Jesus, que sabe qual é o propósito dEle na sua vida, que você começa a realizar aquilo que é do querer de Jesus, aí os frutos vão surgindo, porque os frutos são gerados por Ele, não por você. Não se ganhe. Às vezes tem alguém que diz, preguei e ganhei tantas almas para Jesus. Não ganhou nada, meu irmão. Não foi tu que ganhou, não. As almas são dele. Deus lhe usou. A palavra veio de Deus. Lógico que você foi um vaso, certo? Mas quem convenceu não foi você. Foi ele. Esse papel não é nosso. Você pode olhar nesse texto. Jesus não está dizendo, olha, vocês ganhem almas, depois vocês preparem, depois vocês batizem e enviem. Não é isso. Essa parte de ganhar não é nossa. Lógico que tem a nossa participação, porque a gente precisa ser um embaixador de Jesus aqui na terra. Sabe o que é um embaixador? O embaixador é um representante, né? Lá nos Estados Unidos tem a embaixada brasileira. Naquele território, que é num território americano, onde a embaixada brasileira, o seu embaixador está ali, é um pedacinho do Brasil na terra americana. Sabe o que a palavra está dizendo? Aonde você estiver, aquele pedacinho ali, é um pedacinho do céu, aqui na terra. E você é um embaixador do Rei dos Reis aqui. E quando as pessoas olharem para você, as pessoas vão ver a pessoa de Deus representada por você e vão querer se achegar. Essa é a missão que Jesus quer colocar no nosso coração. Então, queridos, saia daqui nessa noite convicto que você tem uma missão. Pastor, mas eu não sou obreiro. Que nada, você é obreiro, irmão. Você foi chamado para trabalhar, para servir o Senhor. Tiaguinho, amém. Só encerrando. Pastor, eu não conheço a Bíblia. Mas você não tem Bíblia, não? Tem. Leia a Bíblia. Essa semana, eu fui olhar, eu estava com tempo, eu disse, rapaz, vou olhar, quantos minutos leva para a gente ler um capítulo? 2 minutos e 40, irmão.
eu li 15 capítulos em menos de 1 hora. Eu nunca tinha marcado. Eu disse, rapaz, nós não lemos Bíblia não. Sabe qual é o nosso problema? A gente quer tudo mastigado, né? A gente quer fazer um curso pela internet, a gente quer ser teólogo sem conhecer Deus. Queridos, não se preocupe com isso. Procure conhecer Deus. Fique tranquilo. Ore, leia a Bíblia. Faça aquilo que Deus lhe direcionar. Que daqui a uns dias as pessoas vão ver que você é um representante de Deus. Amém? Tiago, queria agradecer a todos os irmãos por a paciência que vocês tiveram. Está nos ouvindo. É muito bom estar com vocês aqui. Em nome de Jesus. A nossa